O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, negou neste fim de semana um pedido do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto do Paraná para barrar a reintegração de posse de uma área urbana no bairro Tatuquara, em Curitiba. A ocupação reúne cerca de 700 famílias. O caso chegou ao Supremo após a defesa do MTST alegar descumprimento da decisão do ministro posteriormente referendada pela Corte, que suspendeu despejos e desocupações em razão da pandemia de Covid-19 até o dia 31 de outubro deste ano. Ao analisar o caso, Barroso entendeu que a ocupação não está amparada pelo STF por ter ocorrido após 31 de março de 2021, data de alcance dessa decisão. Na ação, o MTST alegou que o terreno da ocupação está abandonado há mais de 30 anos e que o cadastramento das famílias ocupantes da área não foi concluída, conforme determinou a Corte nos casos de desocupações. A construtora responsável pela área defendeu o cumprimento da reintegração de posse e reiterou o comprometimento com a realocação das famílias. Marcelo Bergamachi Júnior, que é advogado da Associação Comunitária Vila Santana, falou sobre a decisão, em especial o que motivou a associação a ingressar com essa ação. A recente decisão do STF, ela foi importantíssima para o regular prosseguimento da ação de reintegração de posse. Ela reconhece que todas as medidas assecuratórias da dignidade dos ocupantes estão sim sendo tomadas pelo poder público, a fim de que essa desocupação se dê da forma menos gravosa possível. Para os moradores e comerciantes da região, representados aqui pela Associação Comunitária Vila Santana, a chegada do MTST, ela trouxe sim alguns problemas para a região. Ela trouxe problemas com esgoto a céu aberto, problemas com carros estacionados na principal avenida de acesso ao bairro, problemas com a desvalorização imobiliária na região, problemas com ligações clandestinas, entre tantos outros problemas similares. Então a comunidade local ela está bastante satisfeita e até esperançosa com essa nova decisão do STF, já que finalmente a reintegração de posse poderá ser cumprida e com isso o bairro poderá ser o que era antes dessa ocupação. Então a comunidade espera também que os ocupantes saiam do terreno de forma voluntária, sobretudo para que se evite uma maior confusão no cumprimento dessa reintegração quando a Polícia Militar for acionada. A construtora Piemonte, proprietária do terreno invadido, respondeu através de sua assessoria de imprensa que não irá se manifestar por se tratar de uma decisão judicial. O Movimento dos Trabalhadores Sem Teto foi procurado pela Jovem Pan News, mas até o momento não se manifestou. Eu tenho algumas dúvidas sobre esse procedimento. Vamos lá. Primeiro, saindo do advogado agora da Associação Santana, que é quem representa os moradores que moram no entorno dessa área invadida. Você escutou ali que ele falou que há muitos carros parados na via principal, mas se é gente que não tem onde morar, que invadiu o terreno dos outros porque está procurando um pedaço de chão para morar, como é que tem carro, hein? Para mim é uma contradição. Tô perguntando aqui, é estranho. Outra coisa, onde essas pessoas moravam antes? Porque agora passaram a bola para a prefeitura, que do dia para a noite vai ter que tirar local para 700 famílias. Isso é um bairro. Isso é um bairro. É claro que a prefeitura tem que dar alguma assistência a essas pessoas, óbvio. Mas como é que tira do dia para a noite local para abrigar 700 famílias? Faz a conta por no mínimo 4 pessoas por família aí. Nós estamos falando de um bairro. Essas pessoas estavam onde antes? E eu estou perguntando isso, Bia, porque nós tivemos acesso aqui na Jovem Pan News aos relatórios das assistentes sociais, que foram lá fazer justamente esse cadastramento que o MTST se refere aí, que não foi concluído. E elas perguntavam, olha, mas de onde você veio? E as pessoas não sabiam dizer, Bia. Olha, não, o meu amigo falou, eu apareci aqui, daí eu mantei minha barraca aqui. Tinha gente que não estava lá, né, mas nessa barraca tá quem? Tá vazia. Não, daí eles conversavam entre eles, a pessoa chegava na sequência, mas não estava lá. Então parecia que foram chamar. Isso são relatos das assistentes sociais que lá fizeram o trabalho delas, relatado nos relatórios oficiais da prefeitura. Então é muito estranho isso. Cheira que parte ali desses invasores fazem parte de uma indústria que invade, a vende depois, e isso não pode ser admitido. Não pode ser admitido porque tem lei nesse país ainda. Porque lá é uma área
uma área privada, porque a justiça já mandou reintegrar, já tem tempo. Aí eles foram recorrendo. Agora o Supremo mandou reintegrar. Vamos ver quanto tempo vai demorar. Não dá para tolerar esse tipo de coisa. Porque abre mão aqui, daqui a pouco abre mão lá, daqui a pouco abre mão acolá, e quando vê, perdeu o controle do negócio. Curitiba já viveu uma indústria da invasão de terra nos anos 80, anos 90. Hoje, bairros problemáticos da cidade, que nunca mais tiveram solução, vieram disso. E não eram pessoas propriamente necessitadas que lá estavam. Havia interesses políticos por trás. Tem muito político hoje famoso aí, Bia, disputando a eleição de governador, inclusive, que surge desse movimento de estimular invasões de propriedade privada. Não dá para admitir isso. A justiça tem que ter pulso firme e agora, né, tem que reintegrar a área e tem que fazer o que for necessário para garantir a segurança de quem lá está. É verdade, ninguém quer uma guerra, ninguém está falando isso, mas também tem que garantir o direito de propriedade, que é sagrado, está na Constituição brasileira. Esse pelo menos não revogaram ainda. Já revogaram várias outras coisas na prática, mas esse ainda me parece que está lá, nós temos que cumprir. Vamos acompanhar de perto para ver como é que essa história vai terminar. Falando em direito da propriedade, eu penso muito no que representa essa questão, que eles dizem que é uma área que está abandonada. O que é uma área abandonada? A pessoa tem um terreno, ela é obrigada a construir ali dentro de 1, 2, 3 anos, porque senão já é considerada área abandonada, e aí quem quiser pode chegar e tomar posse nesse espaço. Lembrando que essa ocupação ela aconteceu no dia 11 de junho deste ano, e a medida do STF que protege essas famílias, ela é válida a partir ali do que aconteceu antes de março do ano passado. Então, eles não estão protegidos dentro desse artigo especificado pelo STF. Claro, me cheirou oportunismo esse argumento. É para proteger durante a pandemia. A pandemia já tinha cedido, ainda bem, graças a Deus, quando esse terreno foi ocupado. Ainda tentam argumentos que não são factíveis. E é isso, Bia. Daí, parte do direito invoca a chamada função social do terreno, né? Porque esse imóvel aqui não está cumprindo a função social. Imóvel tem dono. Aí você fica relativizando a propriedade privada, que na verdade é isso. Que a função social, daí é o que você falou. Você vê de uma maneira, mas o outro vê de outra. E aí, dependendo do juiz, ele encara de um jeito. E aí, qual é a segurança jurídica nesse país? O que eu pergunto é isso. Qual é a segurança jurídica nesse país? Porque se você ganhar na loteria lá e pegar um juiz que cumpra a lei, ele manda reintegrar. Como foi esse caso, ainda bem. Agora, se pegar um juiz daqueles esquerdistas, daquele pessoal que mora ali no eixo Bigorrilho-Ecoville, no eixo Batel-Cabral, aí, veja, daí tem que ver porque a função social, porque eu tô vendo aqui, e a pessoa pode ficar sem o terreno que, né, comprou, que é herança de família, ou sei lá como é que isso se deu para aquela propriedade. Mas a propriedade privada ainda é sagrada. Então tem que reintegrar e tem que fazer isso o quanto antes.